Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia. Mais especificamente, o curso de extensão em formação inicial em balconista de farmácia, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia do campus Jaru. Na disciplina Farmácia de Manipulação, e eu sou o professor Verano. É uma honra poder fazer parte da formação profissional de vocês. Muito bem, vamos então falar brevemente sobre esse capítulo, que é o capítulo intitulado Noções Básicas sobre as Boas Práticas de Manipulação. Como eu tinha falado no vídeo anterior, a ideia dessas gravações é apontar determinadas considerações, né? A leitura desse material deve ser feita pelo aluno, calmamente, tranquilamente, depois, já que vai ficar esse material, o PDF dele, o slide, vai ficar disponível no AVA. Tá? Então, nessa gravação, o intuito não é ficar lendo o slide, é apenas pontuar algumas coisas que eu acho que é interessante destacar. Tá bom? Então, nesse capítulo, a gente vai falar alguns conceitos básicos, falar um pouco sobre a prescrição magistral, equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, higienização das mãos e armazenamento e, por fim, as referências. Então, a gente inicia esse capítulo abordando alguns conceitos básicos. Né? O que seriam esses conceitos básicos? São alguns termos que são eventualmente utilizados na farmácia de manipulação e que é importante que você, como profissional que esteja trabalhando na área, ou se pretende trabalhar na área, saiba. Né? Alguns desses termos que a gente vai falar aqui, que está nos slides, alguns deles vocês provavelmente já ouviram falar, já conhecem, ou até conhecem, mas de repente não tem tanta certeza do que significa. Tá? Então é interessante ter bastante firme algum conhecimento sobre esses conceitos, esses termos, essas palavras, esse vocabulário. Tá? A Anvisa, todo mundo já ouviu falar sobre a Anvisa. A Anvisa é o quê? Uma sigla que significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é o quê? Um órgão público que atua na fiscalização e na regulação de produtos e serviços que estejam relacionados à saúde. Então, é a vigilância sanitária. Ela vai fiscalizar estabelecimentos, empresas, produtos, vai regular, vai propor resoluções, vai fazer resoluções para tratar desses produtos e serviços. Então, qualquer produto ou serviço que possa interferir na saúde da população, seja no comércio de medicamentos, cosméticos, por exemplo, ou na produção de medicamentos cosméticos, por exemplo, a Anvisa vai atuar. Tá? Qualquer produto ou serviço relacionado à saúde, a Anvisa vai atuar. Boas práticas de manipulação em farmácias também é um termo bastante utilizado quem trabalha em farmácia e manipulação. As boas práticas são ações, cuidados que quem produz medicamento devem ter, ou melhor, quem não só produz, quem trabalha na farmácia e manipulação de modo geral, deve ter para ter um produto de qualidade. Né? Então a gente tem boas práticas para tudo. Boas práticas de manipulação em farmácia, como é boas práticas de manipulação, o foco mais realmente é a manipulação, é o preparo. Mas, na verdade, a gente tem boas práticas para tudo. Mas seriam ações para garantir que seu produto tenha segurança, eficácia e qualidade. Cosmético são aqueles produtos de venda livre que não têm função terapêutica. Não é para curar, né? Mas sim para limpeza, higienização, alterar a aparência. Tá? A ideia basicamente é essa. Né? Drogaria ou farmácia sem manipulação
é aquele estabelecimento que não pode manipular, tá bom? Você só compra um medicamento pronto, industrializado, feito pela indústria farmacêutica. Embalagem pode ser primária ou secundária. Embalagem primária é aquela embalagem que está em contato direto com o produto. Então, pote de creme. Aquele pote é uma embalagem primária, porque tem contato direto com o creme, que é o produto. Temos também a embalagem secundária, que seria a embalagem que envolve a embalagem primária. Imagine que a cartelinha de comprimido é a embalagem primária. E a caixinha que envolve a cartela é a embalagem secundária. Tá? Especialidade farmacêutica é um medicamento industrializado. Recipiente é aquela matéria, também chamada de insumo inerte, é aquela matéria-prima que não tem ação terapêutica, mas que é importante para preparar o medicamento. Então, por exemplo, para fazer uma cápsula de determinado medicamento, então eu quero fazer uma cápsula de chá verde. O chá verde é o que a gente chama de fármaco, o princípio ativo. Mas o pó do chá verde, só ele não é suficiente para fazer a cápsula. Então a gente preenche essa cápsula com outras matérias-primas, que servem para dar volume, para facilitar a dissolução da cápsula, né, a liberação da cápsula no organismo. Então, essas outras matérias-primas que são necessárias para você fazer o medicamento, mas que não tem ação terapêutica, porque quem vai ter ação terapêutica é o fármaco, é o princípio ativo. Então, aquelas outras matérias-primas que você vai utilizar, a gente chama de que não tem ação terapêutica, recipiente ou insumo inerte. Então, a gente usa matéria-prima, recipiente. Né? Recipiente é um tipo de matéria-prima. Matéria-prima pode ser tanto fármaco como o recipiente. Tudo isso é matéria-prima, tá ok? Mas recipiente seria aquilo que não tem ação terapêutica, mas que é importante para colocar na formulação. E vai ter diferentes funções. Vai atuar como conservante, né? Vai garantir que não tenha crescimento microbiano, não tenha contaminação de micro-organismo. Vai dar cor, vai ajudar na mistura dos componentes da formulação. Então, tudo isso, essas matérias-primas que não têm ação terapêutica, mas que são necessárias para o preparo do medicamento, a gente chama de recipiente. Farmacopeia é a publicação que contém informações sobre controle de qualidade dos produtos. Farmacotécnica é a técnica de manipulação de medicamentos. Aqui a gente tem um exemplo de embalagem secundária, que seria a caixinha, por exemplo. Fitoterápico é aquele medicamento que é feito a partir de planta medicinal. Forma farmacêutica é a forma de apresentação do medicamento, que pode ser sólida, líquida ou semissólida. Forma farmacêutica sólida, comprimido, cápsula. Forma farmacêutica líquida, xarope, solução. Forma farmacêutica semissólida, creme, gel, pomada. Né? São só alguns exemplos. Medicamento manipulado é aquilo que é feito na farmácia de manipulação. Medicamento magistral ou preparação magistral é aquela fórmula, é aquele medicamento que é feito seguindo uma receita. Chegou uma receita. Eu estou fazendo um medicamento seguindo uma prescrição, uma receita. Isso é uma preparação ou um medicamento magistral. Seguir uma receita. Medicamento ou preparação oficinal é aquilo que não segue uma receita, mas segue algum formulário reconhecido pela Anvisa. A Anvisa ela tem publicado, até na internet, livros com fórmulas de como preparar determinadas formulações, determinados produtos. Então, se eu estou seguindo aquele formulário, aquilo é uma preparação oficinal. Eu acho que eu esqueci de falar, farmácia de manipulação ou farmácia magistral. Farmácia de manipulação é a mesma coisa que farmácia magistral. É aquele estabelecimento, como o nome já diz, que pode manipular medicamento, que manipula medicamento, cosmético. Manipular é preparar. Tá?
A farmácia de manipulação, ela manipula, produz o medicamento e o cosmético mediante uma receita, mediante uma prescrição. E além de ela manipular, se ela quiser, ela pode também comercializar o medicamento industrializado, o pronto, tá? Então, a farmácia de manipulação manipula, produz, mas se ela quiser, ela pode também vender o medicamento pronto também, comercializado. O que não acontece com a drogaria? A drogaria apenas vende o medicamento comercializado, o medicamento industrializado, pronto. A drogaria só vende o medicamento pronto. A farmácia de manipulação, ela manipula, produz o medicamento mediante uma receita, mas se ela quiser, ela pode vender também o medicamento industrializado, tá bom? Medicamento alopático são aqueles medicamentos que seguem o princípio do contrário, que seria o seguinte, da reação você vai utilizar uma substância ativa, um princípio ativo, que gera uma reação contrária dos sintomas no organismo. Por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, eu vou utilizar um princípio ativo que tira a dor de cabeça, combate a dor de cabeça. Isso é a regra, a lógica da alopatia. Aqui a gente tem uma figura que ilustra as formas farmacêuticas. Medicamento homeopático já são aqueles medicamentos que seguem o princípio do semelhante, cura semelhante. Então, você vai usar, de modo geral, um medicamento, um produto, né, uma fórmula, que vai ter um princípio ativo ali, só que extremamente diluído, e aquele princípio, teoricamente, iria promover promove no organismo um sintoma, uma reação semelhante ao sintoma. Só que como você está utilizando ele extremamente diluído, essa reação semelhante ao sintoma vai ser muito pequena e vai servir como estímulo para o seu organismo reagir contra a doença. Tá? A ideia do medicamento homeopático é fazer com que o seu organismo reaja contra a doença. Tá? O medicamento homeopático ele tem uma forma de preparo bem particular. Então, que tem uma farmacotécnica própria, que a gente chama de farmacotécnica homeopática. Matéria-prima, como já falei, são todas as substâncias utilizadas no preparo do medicamento, né? Seja substância ativa ou inativa, princípio ativo ou recipiente. Tá? E tem outras definições, ordem de manipulação, que são as etapas de manipulação, RDC, que é um tipo de resolução aplicada pela Anvisa, RDC 67 de 2007, que depois a gente vai aprofundar, mas que é a principal resolução quando se trata de farmácia de manipulação. RDC 87 de 2008 fala sobre o controle de qualidade feito na farmácia de manipulação. Remédio, né? Às vezes a gente confunde medicamento e remédio. Tem uma célebre frase que fala, né? Nem todo medicamento é um remédio, nem todo remédio é um medicamento, mas todo medicamento é um remédio. Dá para não confundir. Olha, repetir a frase. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Por quê? Medicamento é aquele produto que teve uma técnica de fabricação, seja feito na indústria farmacêutica ou na farmácia de manipulação. Tem uma técnica de preparo. Remédio é o quê? Remédio é qualquer coisa que melhora, de modo geral. Então, uma conversa pode ser um remédio. A pessoa está aflita, conversou com alguém, ela ficou mais calma. Isso é um remédio. A massagem, a pessoa está tensa, fizeram uma massagem, ela aliviou a tensão, está mais calma. É um remédio. O que você compra na drogaria, o produto que você compra na drogaria ou fez na farmácia de manipulação, também é um remédio, porque vai melhorar a pessoa. Então, o medicamento é um remédio, porque melhora. A massagem é um remédio, porque melhora. Mas nem todo remédio é um medicamento, porque a massagem não é medicamento, é apenas remédio. Então, medicamento é aquilo que tem uma técnica de produção, de fabricação, manipulação. E remédio é tudo aquilo, de modo geral, que melhora.
Pois bem, então nesse capítulo a gente começa a entender o que é prescrição magistral, né? É aquela receita que a gente recebe na farmácia de manipulação. E a farmácia, é importante destacar que a farmácia de manipulação só pode produzir o medicamento, o produto, medicamento ou cosmético, mediante uma receita. Então aqui eu coloco alguns pontos, né? Algumas informações que você deve encontrar numa prescrição, numa receita, tá? Então elas devem apresentar essas informações de modo geral. É importante destacar que drogarias não podem captar receitas para farmácia de manipulação, tá? Não pode a farmácia de manipulação se ela tiver filial. Não pode existir uma filial só para captar receita, não pode. Toda farmácia de manipulação, mesmo se ela tiver filial, tem que ter algum laboratório, alguma sala de manipulação. Um estabelecimento só para captar receita não é permitido, tá joia? Quem define isso é a legislação. A resolução não permite só captar receita. Quem tem que captar receita é a farmácia de manipulação. E para isso, a farmácia e esse estabelecimento tem que ter laboratório para manipular, tá? Para produzir um medicamento ou cosmético. É importante destacar que numa farmácia de manipulação, o farmacêutico tem várias atribuições. O responsável técnico, o responsável por tudo que acontece numa farmácia de manipulação é o farmacêutico. E, como ele tem muita atribuição, muita coisa para que ele é responsável, às vezes ele não consegue fazer tudo, ele não consegue fazer tudo na prática. Então é comum que o farmacêutico repasse tarefas, delegue tarefas. Mas atenção, o fato de ele passar tarefas não tira dele a responsabilidade. Então ele passa tarefas, mas não responsabilidade. Se algum funcionário cometer algum erro, a responsabilidade é do farmacêutico, tá? A gente costuma falar que o farmacêutico delega tarefa, mas não responsabilidade. Por isso que é importante ter uma equipe bem treinada, ok? Outro ponto aqui importante aqui que a gente coloca no capítulo, né? São alguns pontos que a gente tem que ver na prescrição, ok? Questão de tem que ser legível, não pode ter rasura, entre outros pontos, ok? Se for um medicamento que vai ser manipulado, que é de uso controlado, aí tem que seguir a resolução específica, que é a portaria 344 e suas atualizações. Essas normas que eu falei, o que tem que ver na legislação, o que tem que ver na prescrição, está descrito na RDC 67 de 2007. É essa resolução que determina. Mas, se eu quero manipular medicamentos, que eu trabalhar nessa área, manipulando em si, medicamento, cosmético, todo manipulador ele deve estar trajado, né, paramentado com os equipamentos de proteção individual, os EPIs, tá? EPI é equipamento de proteção individual. Se você coloca no plural, EPIs, equipamentos de proteção individual. E o que são esses equipamentos de proteção individual? Está vendo aí na foto. Jaleco, no slide, nas figuras. Jaleco, luva, touca, máscara, óculos, propé. Então, são aparatos que vão proteger o manipulador de ser contaminado e protege também o produto de ser contaminado pelo manipulador. Então, você protege tanto o produto como o manipulador. Esse medicamento cosmético. E é obrigatório o uso desses EPIs, tá? Outra coisa também que é importante destacar, que é proibido o uso de adornos, é proibido o uso de relógio, corrente, tá? Brincos, pulseiras. Você faz uso desses utensílios, você guarda ele no armário lá na farmácia de manipulação e vai para o laboratório sem isso, vai estar trajado com os EPIs, ok? Não pode manipular com esses aparatos, com esses utensílios. Por quê? Porque você pode contaminar o produto com isso. Tá? Ele pode carregar poeira, sujeira, algo do gênero.
Nesse slide, nesse capítulo, a gente tem sugerido a ordem de paramentação, a ordem que você deve utilizar para colocar os EPIs, bem como a gente tem a ordem também de retirar os EPIs. Temos aqui orientações gerais para você fazer a limpeza do jaleco. O jaleco ele deve ser oferecido pela farmácia de manipulação, mas aqui a gente tem a orientação de como, sei lá, fazer a limpeza, a higienização desse jaleco e a conservação. Um fator importante é a higienização das mãos. Tá? Antes de manipular qualquer coisa, você tem que fazer a higienização das mãos. Aí, então, pode ser feita com água e sabão ou com álcool 70. Nos slides que se segue, está sendo descrito como realizar os procedimentos corretamente para fazer a higienização das mãos, usando sabão, água e sabão ou álcool 70. Aí depois vocês dão uma leitura com calma. Então é só seguir, né? Então é só a gente seguir os procedimentos. A questão de armazenamento. Então, é importante também a gente armazenar os medicamentos, os produtos, tanto a matéria-prima que chega, que a farmácia de manipulação compra, como os produtos manipulados, também de forma adequada. Tá? Então, a gente tem que respeitar as condições fornecidas no caso das matérias-primas que chegam, né? E do produto manipulado também, né? Que tem condições específicas de armazenamento, de acordo com o fabricante. Então, você tem que respeitar as condições de temperatura, umidade, os produtos devem ser armazenados de forma organizada. O ambiente para armazenamento deve ser limpo, seco, temperatura controlada. A temperatura desses ambientes, como até do laboratório, devem ser monitoradas e registradas. O produto que chega é armazenado em quarentena, então vai ter uma área lá de quarentena específica. Por quê? O produto que chegou, a matéria-prima que chegou, ela tem que passar por controle de qualidade para garantir a qualidade dela. Depois que passa pelo controle de qualidade, pode ser aprovado ou reprovado. Se for aprovado, pode ser utilizado. Aí sai da quarentena. Se for reprovado, ela tem que ir para uma parte de produtos reprovados para depois ter o devido descarte. Então, a farmácia de manipulação deve ter áreas apropriadas para produtos em quarentena, para produtos reprovados ou vencidos e para o produto que vai poder utilizar. Tá? É importante destacar que essas áreas têm que estar devidamente sinalizadas para não ter confusão, para não ser utilizado uma matéria-prima vencida, por exemplo, na manipulação de medicamentos ou cosméticos. Isso é impensável. Ok? Outra coisa que é importante também destacar, matérias-primas ou medicamentos de uso controlado,
medicamento manipulado de uso controlado que você preparou na farmácia de manipulação, ou a matéria-prima, ativos de uso controlado. O que é uso controlado? Aquelas que exigem retenção de receita. Elas devem ser armazenadas em salas fechadas ou armários que tenham chave. Tá? E a chave tem que ficar de posse do farmacêutico. Matérias-primas de baixo índice terapêutico são aquelas matérias-primas em que você tem que ficar muito atento, porque matéria-prima de baixo índice terapêutico são aquelas matérias-primas, são ativos que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, se o paciente tomar um pouquinho além, pode gerar uma toxicidade no paciente, dependendo até matar o paciente. Então, são matérias-primas que a gente tem que ficar muito atento a essas matérias-primas de baixo índice terapêutico. Tá? Como que eu vou saber se ela é de baixo índice terapêutico? Na RDC 67 de 2007 tem descritos essas matérias-primas. Tá bom? Então, elas devem ser armazenadas em local separado, de acesso restrito. Tá? As farmácias de manipulação devem apresentar local e equipamentos seguros e protegidos para armazenar produtos inflamáveis, cáusticos, corrosivos, explosivos, né, de acordo com as normas técnicas. Os materiais devem ser armazenados afastados da parede, não podem ter contato com o teto, nem com o chão. Ok? Deve ser um ambiente limpo, fácil limpeza, né, em prateleiras, para ser de fácil limpeza. A questão da temperatura, a gente tem que armazenar de acordo com o que o fabricante determinou. O fornecedor determinou aquela matéria-prima. Se é temperatura ambiente, se é sobre refrigeração, né? Então a gente tem que garantir essa temperatura, seja com ar-condicionado, seja colocando em geladeira, tá? E como eu falei, essas temperaturas devem ser registradas e monitoradas. A gente tem que controlar tanto a temperatura como a umidade. Turma, então aqui a gente vai encerrando, vou encerrando. Aqui estão algumas referências que eu utilizei no preparo desse capítulo. Então aqui estão algumas referências utilizadas no preparo desse capítulo. Então, bons estudos a todos. Como eu falei, a ideia desses vídeos, é apenas dar um panorama geral e vocês vão aprofundar com a leitura. Tá ok? Então, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.